esse cenário que a gente sabe que é polêmico, e aí é mais um ponto que pode vir a ser discutido também com Donald Trump, porque a gente sabe que os donos das Big Techs, muitos deles, a maior parte inclusive, apoiaram a candidatura de Donald Trump durante o ano passado. E queria entender o quanto que as Big Techs desafiam o Brasil na negociação com os Estados Unidos a partir de agora. Qual que pode ser o peso nesse momento para essa negociação, Luísa? Muriel, você citou, né, que essa questão das Big Techs, ela consta na carta que Donald Trump enviou a Lula no início de julho, anunciando ali as tarifas e as razões para essa tarifa, né, de 50% a produtos brasileiros. E não foi só em relação à atuação do STF no avanço das ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também a julgamentos da própria Corte brasileira que aumentaram a responsabilidade das Big Techs, das plataformas digitais, por conteúdos publicados por seus usuários. O STF concluiu este ano um julgamento que é considerado bastante emblemático na história da Corte, em que colocou ali, né, decidiu que as plataformas digitais, as empresas, elas podem sim responder, podem ser responsabilizadas, inclusive na esfera penal, por conteúdos indevidos, né, publicados por terceiros, por seus usuários, né, que é uma tese que as plataformas buscavam afastar, né, olha, a gente tem aqui a plataforma, mas a gente não pode responder se alguém fizer, por exemplo, uma apologia ao crime, está na conta da pessoa, está na conta do usuário, e esse não foi o entendimento do STF, né, houve uma maioria no sentido de que as plataformas precisam sim adotar medidas para tirar esse tipo de conteúdo do ar imediatamente, né? E se isso não acontecer, não precisa nem ordem judicial. As plataformas podem acabar sendo responsabilizadas e tendo que responder por discursos de ódio, fake news, enfim, todo esse contexto que permeou, né, essa discussão jurídica no Supremo. E é uma discussão, é uma decisão, na verdade, Muriel, que já começou a cumprir os seus efeitos. Então a gente viu até, fazendo um link com o que a gente estava, com o que a CNN Brasil estava veiculando mais cedo, sobre o metanol. A Advocacia Geral da União, por exemplo, notificou as plataformas a derrubar anúncios de conteúdos ali de pessoas que em grupos, por exemplo, no Facebook, vendiam rótulos, lacres que simulavam o logotipo da Receita Federal, garrafas usadas, tudo isso facilitava de alguma maneira que as pessoas pudessem comprar elementos ali, insumos, para falsificar bebidas. E nesse pedido da Advocacia Geral da União para remover esses anúncios, a AGU já cita, olha, lembrando que se não remover, as plataformas podem acabar tendo que responder a respeito dessa questão, que é uma questão de saúde pública que está gerando muita preocupação aqui no Brasil. Então já tem os seus efeitos práticos. É possível, né, como Trump justificou o tarifaço com base também nessa decisão do STF sobre as Big Techs, é possível que esse tema também esteja incluído aí nessa primeira pauta, né, nessa primeira reunião entre Lula e Trump, que está prevista, então, para este domingo, né? Como a gente vinha falando mais cedo, vários outros assuntos podem estar na mesa. Existe ali uma preocupação maior em resolver a questão da tarifa, a questão econômica, comercial é o ponto principal dessa reunião, mas, como disse o presidente Lula, nenhum assunto está vetado, nenhum assunto está proibido, e já que Trump considera que as Big Techs foram uma das razões para a aplicação da tarifa, talvez isso, né, seja ali um dos assuntos que podem vir ali durante a reunião, mas pelo que a gente tem de apuração, Lula deve colocar, né, que o STF é independente, toma suas decisões e com isso não tem nenhuma possibilidade de recuo nesse sentido, Muriel.